tópico 11.5 do nosso material didático de apologética cristã, o título diz: A profecia sobre a queda de Nínive. Ok? Bom, falei sobre a queda da Babilônia, que era a maior cidade do mundo antigo, estava na região mais fértil. Ok? Essa cidade, por um determinado período, foi dominada pela cidade de Nínive. Lembrando que as duas elas são importantes para a religião, pela religião de Babel, pela religião de Nimrod e Semíramis. Por quê? Porque a Bíblia diz que Babel foi o princípio do reino de Nimrod. Ok? Não está claro se ele fundou ou se ele dominou aquela cidade. O princípio do seu reino pode ser que ele tenha dominado. Agora, sobre a cidade de Nínive, é dito que a Bíblia diz que ele fundou a cidade de Nínive. Então, essa era como uma capital política para o Império de Babel. E a cidade de Babilônia era uma capital religiosa. Então, é assim que os arqueólogos interpretam. Nínive, na arqueologia, eles dizem que o fundador, o que a arqueologia encontrou, diz que o fundador dele é um homem chamado Ninos, é o fundador de Nínive, um homem chamado Ninos, que nós vemos uma semelhança com o nome bíblico Nimrod. Segundo a Bíblia, Nimrod fundou a cidade de Nínive. Segundo a arqueologia, um homem chamado Ninos fundou a cidade de Nínive. O período aproximado, ok, do ano 2100, 2200 antes de Cristo. Sempre lembrando que tratamos de uma data tão antiga, ou seja, 4.200 anos atrás, nós temos a diferença de 100 até 200 anos para mais ou para menos, é normal. Então, a cidade de Nínive, ela era uma cidade, a segunda cidade em importância naquela região da Mesopotâmia. Como eu disse, alguns consideram ela até a mais importante porque ela era a capital. Então, como eu disse, ela era a capital militar, a capital política. Só que acaba que a capital religiosa, que era a Babilônia, era mais frequentada, porque todos iam para a Babilônia, havia um turismo para a Babilônia, um turismo antigo, né, para as pessoas cultuarem, porque ali era a capital religiosa. Então, por isso, vamos dizer, o comércio que enriquecia as pessoas e também enriquecia a cidade. Claro, para você fazer comércio dentro da cidade, você tinha que pagar tributos, né? Então, o comércio que enriquecia as cidades, ela enriquecia a religião, era a venda de estatuetas, ok? Para as pessoas poderem participar daquele culto. Então, Nínive, por isso, não seria a maior cidade, talvez a mais importante por ser a capital daquela região. Depois ela se separa da Babilônia e elas entram em guerra, e acaba que Nínive tem um período que domina a Babilônia, depois a Babilônia domina Nínive. Então, número 11, a profecia sobre a queda de Nínive. Eu cito a profecia de Naum. Naum, capítulo 1, versículos 8 e 10. Mesmo quando vem a inundação, reduzirá a nada os que se levantam contra ele. Perseguirá os inimigos até nas trevas, porque são apenas um emaranhado de espinhos. Serão consumidos como a palha completamente seca. Sim, o Senhor restaura a glória de Jacó, assim como a glória de Israel, porque saqueadores a saquearam e lhe quebraram os ramos. Convocam-se as tropas mais treinadas, tropeçam em sua marcha, correm apressadamente para a muralha e o abrigo é preparado. Então, veja, ele está falando aqui, falou de Jacó e Israel, em especial dirigido, vamos dizer, Israel, Jacó, mas principalmente Israel, era o nome usado para descrever o reino do norte. Quando houve a divisão depois do filho de Salomão, Roboão, o reino do norte foi conhecido como o reino de Israel, ou reino do norte, tá bom? Na história bem conhecida em que Isaías e o rei Ezequias oraram e Deus deu livramento,
o livramento aconteceu só no Reino do Sul, onde estava a tribo de Judá e Benjamim, onde estava o rei Ezequias e onde estava o profeta Isaías. O Reino do Norte estava envolvido em idolatria e eles acabaram indo para o cativeiro, ok? E nunca houve um retorno desses grupos. Os assírios misturaram eles são, por exemplo, os samaritanos do Novo Testamento. A mulher samaritana dizia, né, nosso pai, Jacó, os patriarcas estiveram, né, nessa região e tal. Então ela se considerava descendente de Abraão, Isaque e Jacó. Mas pela história eles haviam sido misturados por quem? Pelos assírios. Ok? E aqui o profeta descreve os assírios como uma tropa bem treinada. E a história realmente diz isso. Eles dominaram os babilônios, que eram mais ricos. Talvez tivesse um exército maior, mas não era um exército bem preparado. E aí questão de manusear mesmo a espada, né? E talvez terem armas especiais, ou seja, eram mais guerreiros que os babilônios, né? Pelo menos nos tempos antigos. Depois todos vão aprendendo a arte da guerra. Até que os romanos ensinam a arte da guerra para todo mundo, aperfeiçoa a arte que os gregos tinham desenvolvido, aperfeiçoa ela, ensina a arte da guerra para todo mundo e continuam todos aí até hoje, cada dia se aperfeiçoando nessa arte da guerra, né? Ok? Mas nesse período aqui, quem eram aqueles que lideravam na arte da guerra? Eram os ninivitas, ok? Eram mais bem preparados. E aqui ele descreve que eles correm apressadamente, ou seja, eram velozes, eram como atletas. Historicamente, nós podemos comparar como os romanos eram com os bárbaros. Assim eram os ninivitas com os outros povos. Os bárbaros quem eram? Eram pessoas que eles viviam de plantar, comer, e às vezes fazer uma guerra, atacar um vizinho para poder conseguir comida. Ok? Já na região da Babilônia, o que acontecia? Eles tinham muito comércio, muita riqueza, viviam para a religião, eles não eram muito ligados à guerra, ok? Não eram muito ligados à guerra, ou não eram tão ligados quanto à capital. A capital de Nimrod, podemos dizer que foi a capital militar. Então, eles se desenvolveram, claro, nós estamos falando quando? Nimrod é lá no ano 2100 a.C. Aqui nós estamos falando dos anos 700, ok? Estamos falando dos anos 700, 600. Então, 2100 para os anos 700, os anos 600 são 1500 anos, é muito tempo, ok? Mas nesse período, como que Nínive se destacou? Pelo grande exército, pelo exército poderoso, tão bem preparado que acaba vencendo a Babilônia, ok? Naum, capítulo 3, versículo 13 e 19, prossegue. Eis teus guerreiros, são mulheres que estão em teu seio. As portas de teu país estão escancaradas aos inimigos. O fogo consome as tuas trancas. Não há remédio para a tua fratura. Tua ferida é incurável. Todos os que ouvem notícias sobre ti batem palmas por tua causa, pois sobre quem não passou continuamente tua maldade. Bom, e aí eu digo, comenta aí, Naum profetizou em 620 a.C., sempre data aproximada, né? E a profecia se cumpriu em 612, porque nesse período os babilônios, que eles já tinham conseguido se livrar do domínio assírio, ok? A cidade de Babilônia conseguiu se livrar no ano 624, eles deixaram de pagar tributo para os ninivitas, ou seja, eles chegaram ao ponto, bom, agora nós já conseguimos enfrentar vocês, tributo nós não pagamos mais. E aí, vamos dizer, os ninivitas tentaram dominar os babilônios, viram que os babilônios agora estavam bem preparados, e os babilônios o que eles fazem? 624, eles se livraram do jugo ninivita e eles fizeram uma aliança com os medos. E em 612 eles atacaram a cidade de Nínive, que era a capital, e como profetizou Naum profetizou, volte na primeira referência que eu mostrei para vocês, Naum capítulo 1, versículo 8. Mesmo quando vem a inundação, reduzirá a nada os que se levantam contra ele,
perseguirá os inimigos até as trevas. Então, mesmo quando vem a inundação, porque, segundo a história, houve uma grande inundação do rio, onde a cidade de Nínive estava, porque ela estava ali na Mesopotâmia, junto do rio Tigre e Eufrates. E houve uma grande enchente, e acabou que essa enchente, ela abalou as estruturas da muralha de Nínive, e assim os babilônios e os medos, agora bem preparados, eles conquistaram Nínive. Bom, o que é interessante também em relação à cidade da Babilônia, a cidade de Nínive. Nos dias do Novo Testamento, nós ouvimos falar da Babilônia, eu contei para vocês, mas a partir disso, a região da Babilônia, onde estava a cidade da Babilônia e a cidade de Nínive, elas vão desaparecer da história. A profecia de Isaías e a profecia de Naum, e bem a profecia de Jeremias também, como eu mostrei, elas se confirmam, podemos dizer, no início do Novo Testamento, que vai chegar um momento que aquela região ela vai desaparecer do mapa. Aquela região vai desaparecer do mapa. Ninguém vai saber mais onde era a cidade da Babilônia. Até 200 anos atrás, irmãos, até 200 anos atrás, até botar o ano 1800 como número redondo, até nesse período, os historiadores que pensavam que estavam com todo o conhecimento do mundo, porque eles teve um período que a Igreja Católica controlou o conhecimento, mas chegaram muitos pergaminhos da Igreja grega. A Igreja grega, quando os muçulmanos dominaram a cidade de Constantinopla, eles saíram com aqueles pergaminhos para a Europa. E a Europa tomou conhecimento de muitas coisas que eles não sabiam. E depois de estudar aqueles documentos, chegaram à conclusão, olha, esse negócio da cidade da Babilônia, que vocês falam, uma grande cidade, isso aí é fábula, porque não existe nos documentos antigos. A cidade de Nínive, isso aí é fábula, não existe nos documentos antigos. Havia história contada entre os gregos que eles falavam também, é fábula. Porque, claro, do jeito que os gregos contam, né, um gigante, né, um ciclope com um olho só, aquelas divindades tudo estranhas, ninguém acreditava naquilo, ok? Então, eles chegaram à conclusão que isso eram fábulas, porque as cidades desapareceram. Ou seja, a profecia que dizia que essas cidades desapareceriam se cumpriu. E foi já nos anos 1800 e 1900 que foram encontrados, os arqueólogos encontraram tanto a cidade da Babilônia quanto a cidade de Nínive. Então, o que ficou para a história? A profecia se cumpriu. Essas cidades desapareceram da história. Ok? Essas cidades desapareceram da história. Ah, mas elas reapareceram. Mas elas não são mais habitadas. Não existe cidade lá. Ela é um sítio arqueológico. Ok? Mesmo que alguém venha agora, não, eu vou pegar só para descumprir a Bíblia, eu vou lá construir uma cidade. Não tem nem permissão para isso. Né? Porque um sítio arqueológico, ele leva turismo para aquela região já muito pobre. Então, eles querem manter mesmo como sítio arqueológico. A história comprovou, as cidades desapareceram e elas estão ali para comprovar. Olha, elas desapareceram por um tempo, mas nós encontramos as ruínas, ok? Ela não existe como cidade, como foi profetizado. Mas aqui está os restos dessa cidade. Realmente existiu e foi uma grande cidade, ok?